para nos ajudar a entender essa manhã, o Tiago Lenoir, ele que é advogado criminalista, e também o Carlos Barbosa, que é advogado especialista em direito público, para trabalhar com a gente junto aqui. Já estamos juntos no ar, muito bem-vindos os dois, mais uma vez aqui com a gente no tempo, agora 1h09. Como é que a gente pode analisar esse momento em que temos essas defesas de pessoas consideradas as mentoras da suposta trama golpista? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Espero que todos estejam me ouvindo bem. Estou te ouvindo alto e claro. Aqui falar com vocês mais uma vez. Ótimo, excelente. É um prazer estar aqui com vocês novamente, fazendo uma análise desse segundo dia de julgamento dessa ação penal, que é uma ação penal de grande relevância, né, para o Estado de Direito, para o próprio Supremo, dar fim a esse processo que já se prolonga há um determinado tempo, e também no aspecto político. Pelo que eu observei hoje, por mais que a tensão entre as partes, os defensores das partes, em relação ao Supremo Tribunal Federal, tenha esquentado, eu não vi, pelo menos no dia de hoje, qualquer elemento que possa alterar a rota do próprio processo. Por quê? Porque todos os argumentos apresentados foram argumentos que eu classifico como argumentos fracos para fins de mudança dessa rota. Foram alegados ali elementos de não ter acesso às provas que foram levantadas pelos advogados, pelos defensores. Os defensores alegaram, e isso aí aconteceu dentro de algumas linhas de defesa que não tiveram acesso, ou que o número de provas é um número muito excessivo, e que chegou-se na fase do processo de julgamento sem ter acesso a esses documentos. Eu acho que é um discurso, é uma defesa, é uma linha de defesa que vai atacar principalmente ali a questão do contraditório, o princípio da ampla defesa, mas eu acho que é um argumento muito frágil diante da robustez probatória alcançada pela Polícia Federal juntamente com a atuação do Ministério Público, né? Então eu acho que o que foi falado hoje foi um discurso meramente proforme, mas que não tem condição de mudar a rota do processo como um todo, tá? Um outro ponto que eu destaco aqui foi um embate direto entre os defensores para atacar, de uma certa forma, o relator do processo, Alexandre de Moraes. Essa foi a linha também adotada no dia de hoje. Começou ontem na defesa de alguns, né, dos réus que estão sendo julgados nessa ação, mas que se prolongou hoje, durante a manhã, essa tensão, esse discurso contra o relator, né? Eu entendo que, mais uma vez, não tem condições de mudar a rota do processo, mas também tem uma linha muito alinhada com os réus no que tange ao aspecto político. Fazendo um recorte político dessa ação, e a gente não pode deixar de fazer essa análise, porque não é algo que afeta somente questões jurídicas, mas também tem um outro cenário que também é afetado por essa decisão, por esse julgamento, é o aspecto político. Então, esses discursos, né, adotados pelos defensores, muito alinhado à própria linha ideológica apresentada pelos réus nesse processo, são linhas que estão muito bem, adequadas a toda essa retórica política que esses atores também continuam a utilizar em relação ao Supremo Tribunal Federal. Essa linha de ataque às investigações, ataque às colocações feitas pelos ministros, especificamente aí, né, pelo ministro relator Alexandre de Moraes, tende a deslegitimar o julgamento desse processo. A ideia desses defensores, não só a invalidação da ação penal, isso daí dentro do aspecto jurídico, mas também aquele processo de deslegitimação da ação penal, né, colocando ali o Supremo Tribunal Federal, especificamente Alexandre de Moraes, que autorizou muitas diligências, né, adotadas pela Polícia Federal e que acabaram dando ensejo à obtenção de provas, muito se coloca ali como o juiz que não julga de forma imparcial, o juiz que atua em prol da condenação,
o juiz que é aquele juiz inquisitor, aquele juiz que ataca, né, além de julgar, ele também produz provas. Então, essa linha também destaco no dia de hoje. Houve ali uma linha de ataque ao ministro Alexandre de Moraes, que, se levada à condição de procedência a essa alegação, realmente é algo que fulmina na invalidação do processo. Mas eu acho também que, dentro dessa linha de apresentação de defesa, é uma alegação muito fraca para mudar a rota do processo. Então, essa é uma análise que eu faço hoje de uma maneira ampla das alegações apresentadas pelos advogados, né, dos réus. Eu acho que foi feita uma tensão em relação aos julgadores, mas são argumentos que, a meu ver, não muda a rota do processo. Carlos, o senhor fez essa análise mais ampla, né? E te agradeço por essa análise, pegando aí vários dos pontos, mas queria entrar numa questão específica com o senhor, e a gente falava agora há pouco sobre isso, que foi um apontamento feito pela ministra Carmen Lúcia, quando o advogado de Paulo Sérgio Nogueira fazia ali a defesa, e ela faz o questionamento em relação à utilização da palavra demover, né? Que o advogado disse que Paulo Sérgio Nogueira tentava ali demover o ex-presidente em relação a ideias ali, medidas como o estado de exceção. Queria saber como que o senhor avalia esse apontamento feito pela ministra, e queria saber que se de alguma forma isso pode complicar os demais réus, porque na própria fala, no próprio questionamento que ela faz, ela diz assim, olha, porque todo mundo disse aqui que ninguém pensou nada, e aí o senhor está usando a palavra demover. Queria saber qual que é a sua análise sobre esse ponto um pouco mais específico, mas que não deixa de ser interessante e que de alguma forma tangencia ali as outras defesas também, né? É uma situação, foi uma fala que eu classifico, uma fala que gera uma dúvida, né? Porque até então, tudo que estava sendo dito nesse processo era no sentido de que não houve nenhum tipo de movimento para qualquer tipo de ação contra a decisão, né, das eleições passadas. Então, não houve, até então havia um discurso ali, né, muito bem alinhado, no sentido de que não havia nenhum tipo de movimento nesse sentido. Quando o advogado ele traz essa fala, ele traz essa colocação, né, a palavra demover, significa que ele estava tentando tirar da cabeça de alguém uma decisão que já estava sendo adotada. Então, nesse caso, a expressão demover, tanto é que ela ressaltou e solicitou a explicação por parte do defensor a respeito dessa palavra, né, dessa expressão demover, justamente por causa disso, porque até então havia um discurso no sentido de que não havia nenhum cogitácio sequer a respeito desse tipo de movimento. Demover significa você tirar da cabeça de alguém que decidiu fazer algo e agora, olha, tira isso da cabeça, não faça isso não, né? Não desenvolva, não aplique isso que você está pensando em fazer, né? Ressaltando ali o resultado que poderia ser muito prejudicial para quem o fizesse. Então, realmente, houve esse elemento, um uso talvez não tão adequado, né? Eu vou deixar aqui até o meu colega Dr. Tiago fazer essa avaliação em relação a essa expressão, mas, a meu ver, né, dentro desse contexto probatório, desse processo que vem sendo muito bem conduzido pelo Supremo Tribunal Federal e muito bem alinhado, né, aí eu estou falando do aspecto da defesa, a defesa apresentando argumentos muito fortes também no que tange as alegações para combater todas as alegações do Ministério Público. Esse ponto específico, nessa fala de hoje, coloca, sim, pelo menos em um cenário de dúvida, essa questão, né? Se houve ou se não houve esse movimento, que até então estava muito bem colocado por parte dos defensores, no sentido de não ter havido nenhum tipo de movimento nesse sentido. Realmente é algo que gera uma dúvida, mas, mais uma vez, não muda a rota do processo.
Passar a bola, então, para o Tiago Lenoir, que também está aqui com a gente, advogado criminalista. Ô, Tiago, queria também a sua avaliação sobre, inclusive, o uso dessa palavra, essa expressão que foi utilizada, e também te pedir a mesma análise feita pelo seu colega Carlos Barbosa. Como é que você viu esses depoimentos de hoje de manhã? Eles têm algum embasamento para mudar alguma coisa? Foi chover no molhado? Ou teve alguma novidade que a gente pode dizer que, num futuro próximo, pode vir a trazer alguma virada no resultado desse julgamento? Agora sim, não tem delay, estou conseguindo ouvir muito bem. Tá ótimo. Uma boa tarde, André, uma boa tarde, doutor Carlos. Para mim é uma satisfação poder falar com essa audiência seletiva aqui do tempo. Então, o que aconteceu agora pela manhã foram algumas sustentações orais de diversos advogados desses réus. Essas sustentações orais, elas precedem o julgamento final da ação penal. Os juízes eles estão ali atentos a pontos importantes que a defesa ela enxerga como fundamental nas suas alegações finais. Obviamente, o tempo ele é muito curto para que um advogado ele possa expressar todas as provas ali, todos os pontos que ele argue numa alegação final por escrito. E ali, na sustentação oral, a boa técnica diz que o advogado ele tem que pegar aqueles pontos que são mais controversos, aqueles pontos que vão gerar algum certo de dúvida para o julgador. Aí o que me chama a atenção ali em diversas sustentações orais é que, primeiro, eles falam sobre paridade de armas. O que vem a ser a paridade de armas? Paridade de armas é o próprio nome disso. Nós temos ali duas armas. A arma do Ministério Público da acusação e a arma da defesa. Então, a defesa ela é sagrada para o processo. O artigo 133 da Constituição, ele diz que o advogado ele é indispensável para a administração da justiça. Ou seja, sem defesa não há julgamento. E para ter julgamento, para o fiel da balança ficar devidamente equilibrada, nós precisamos, de fato, que tanto a acusação quanto a defesa tenham acesso a todas as provas e possam produzir as provas. Esse processo ele se inicia ali com inquérito, depois o Ministério Público apresenta uma denúncia bastante robusta, com mais de 270 páginas, e aí abre o contraditório judicial. Nesse contraditório, é a oportunidade da defesa apresentar, contradizer tudo aquilo que foi formado pela acusação. Se nós temos um advogado ali na tribuna e fala o seguinte, olha, eu não tive acesso ao processo, isso levanta uma red flag. Eu não tive acesso às provas, eu não tive acesso a todo o conteúdo do processo, isso está errado. Porque o judiciário ele tem que dar, sim, tempo suficiente, dentro dos prazos legais, partindo do princípio do bom senso, né, do princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, para que as armas elas possam estar de uma forma equânime e analisem todo aquele procedimento. Então esse foi o primeiro ponto que me chamou a atenção, quando eles dizem o seguinte, nós não temos ali paridade de armas. Em relação à cadeia de custódia, isso também é um outro ponto bastante relevante, porque uma coisa é vestígio, outra coisa é prova. Vestígio pode ser de diversas formas, vestígios materiais, vestígios digitais, e aqueles vestígios depois eles têm que virar uma prova. A prova, para ela ser admitida no processo penal, ela tem que passar por uma cadeia de custódia. Está previsto no artigo 158 e seguintes do Código de Processo Penal, e essa prova ela tem que ser devidamente coletada, ela tem que ser devidamente trabalhada, ela tem que ser devidamente periciada por peritos que saibam conduzir essa prova e depois entregar para o judiciário uma prova que dificilmente você vai conseguir desconstruir aquela prova, porque todo o caminho percorrido nessa custódia dessa prova, ele foi obedecido. Então, se as defesas falam que essa custódia da prova ela não foi devidamente estabelecida, isso também tem que ser levantado uma red flag. E em relação à palavra tão discutida agora pela manhã, né, do demover,
ela está diretamente ligada a você dissuadir, você tentar mostrar para a pessoa que ela não tem que fazer aquilo. E isso está diretamente ligado ao que nós chamamos de intercrimes. O que é intercrimes? É o caminho percorrido pelo autor do crime até ele chegar à execução ou exaurimento, aquilo que ele quer produzir. Esse intercrimes ele começa com uma cogitação, depois ele tem uma preparação, depois nós temos a execução, a consumação, o exaurimento. Cada crime ali que o ex-presidente Bolsonaro e os demais denunciados ali respondem, eles podem ter uma interpretação diferente no que tange a essa execução. Se eles chegaram de fato a executar os crimes, se esses crimes, o mero ato de cogitar a praticar algum desses crimes, ele é punível ou não. O direito penal ele fala que se você consumar o crime, você responde por todo aquele crime que está previsto ali na norma penal. Agora, se você não percorrer toda essa intercrimes, você chega aos atos de tentativa. Alguns crimes admitem tentativa, outros crimes não admitem tentativa. A grande discussão nesse processo está exatamente nisso. Por quê? Houve golpe? Não, não houve golpe. Então, houve uma tentativa de golpe. Essa tentativa de golpe, ela é punível? Até que ponto que ela vai ser punível? Qual foi o prejuízo para o nosso Estado democrático de direito? Isso. Então, qual que é o ponto ali da razoabilidade para você punir uma tentativa da cogitação, da preparação, da execução, da consumação e o exaurimento que de fato não aconteceu? Porque se tivesse acontecido esse golpe, o país seria completamente diferente. Então, essa intercrimes está diretamente ligada a essa palavra. Olha, determinado autor, nós estamos te convencendo a não fazer isso, ou nós estamos te convencendo a não prosseguir nessa intercrimes. Resumindo aqui, André, Dr. Carlos e todos que estão nos ouvindo e nos assistindo aqui agora, me chama muita atenção. Os dois direitos penais que são tão discutidos na nossa doutrina processual penal e no direito penal, que é o direito penal do cidadão e o penal do inimigo. Nosso direito, o direito civil, constitucional, trabalhista, empresarial, e no próprio direito penal, muito, e no direito penal talvez ele é o que se aplica mais, que nós somos escravos da Constituição, nós somos escravos da lei. E o bom direito, aquele direito puro, ele tem que ser alheio, sim, à moralidade, à política, à sociologia, à religião, ou qualquer outro sentimento subjetivo, porque o direito ele é uma ciência também. Desde 1934, nós temos uma obra que a maioria dos doutrinadores contemporâneos, juristas contemporâneos, eles vão se amparar, que é a Teoria Pura do Direito de Hans Kelsen, um alemão, em 1934, escreveu uma teoria, que é a Teoria Pura do Direito, que ele explica ali que o direito ele é uma ciência. E a partir do momento que a gente coloca na mesa de julgamento o subjetivismo, aí ele deixa de ser uma teoria pura e a gente começa a se afastar da lei. A gente começa a se afastar daquilo que é o essencial do direito. E aí depois, ainda prosseguindo ali no campo da doutrina alemã, que ela se aplica sim ao direito para interpretar as nossas normas, nós temos um outro doutrinador que ele é muito discutido, muito aclamado pelo direito penal, que se chama Günther Jacobs, que ele escreve a teoria do direito penal do inimigo. E aí no direito penal do inimigo é o seguinte, nós temos dois direitos penal, nós temos o direito penal do cidadão e nós temos o direito penal do inimigo. Ao cidadão nós temos todas as garantias, nós temos o julgamento com razoabilidade, nós temos o princípio da dúvida como o baluarte do direito penal, porque na dúvida não se pode condenar absolutamente ninguém. É melhor você colocar 1000 culpados em liberdade do que uma única pessoa inocente presa. E aí na dúvida não se condena, na dúvida não se julga. E do outro lado nós temos ali
direito penal do inimigo, que ele coloca um risco à própria estrutura da sociedade. E aí, para esse indivíduo que coloca em risco a estrutura da sociedade, nós podemos sim cercear algumas garantias. Essa não é a prática normal para se fazer um bom julgamento. O bom julgamento ele tem sim que preservar todas as garantias. Eu, obviamente, não estou aqui fazendo nenhuma defesa de nenhum desses réus, mesmo porque eu não tenho procuração para isso. Mas eu faço defesa do Estado Democrático de Direito, eu faço defesa da Constituição, eu faço defesa de todos os princípios que regem e interpretam a norma da boa doutrina, da boa prática e da boa jurisprudência. Nós, como cidadãos brasileiros, a gente espera que o Supremo Tribunal Federal não fira nenhum desses princípios, nenhuma dessas garantias, para que, ao final, nós tenhamos ali um julgamento justo, perfeito, dentro da normalidade, dentro da legalidade, que isso que é o mais importante. E aí, nessas sustentações orais, se a defesa chama atenção, o doutor Carlos foi brilhante na sua ali, eu já estou finalizando, quem alega tem que provar. Se o indivíduo está ali falando que faltou documentos, que ele não teve acesso, que a prova é diferente daquela que ele está falando, não adianta. O advogado ele pode ter a melhor oratória que for. Lá do alto da tribuna, ele tem que mostrar aquilo que ele está alegando. Senão, fica inócuo todo o seu argumento. Tiago, dentro desse raciocínio do senhor, né, queria saber a sua avaliação em relação a uma postura específica, que foi a do advogado de defesa de Augusto Heleno. Ele destoou um pouco das outras defesas, né? Porque ele foi, de fato, ali para cima do ministro Alexandre de Moraes, questionando a postura do ministro em relação à investigação, à ação penal, em relação à denúncia, né? Inclusive, ele faz uma comparação sobre quantas perguntas tinham sido feitas, comparando o ministro Alexandre de Moraes com a Procuradoria-Geral da República. Queria saber qual que é a sua avaliação a respeito dos questionamentos feitos pela defesa ali de Augusto Heleno e como que isso pode ser interpretado no âmbito da ação penal como um todo. Olha, esse julgamento, o rito dele é diferente de outros ritos processuais penais. Cada crime tem um rito específico. Esse julgamento nós temos o rito da Lei 8038, de 1990, e do próprio regimento interno do Supremo Tribunal Federal, que vai reger como que você vai julgar aquelas pessoas com foro de prerrogativo. Por isso que a competência ela foi para o Supremo Tribunal Federal, porque nós tínhamos pessoas ali com foro de prerrogativa. O Supremo Tribunal Federal ele trouxe para si a sua competência e o rito foi praticado em cima disso. Nós não podemos, de forma alguma, comparar o rito desses crimes que estão sendo julgados pela Lei 8038 e pelo próprio regimento do Supremo Tribunal Federal ao Código de Processo Penal comum, de crimes comuns ou até mesmo contra a vida. Por quê? Ali nós não temos o que nós chamamos de juízo de garantia. Quem é esse juiz de garantia? É aquele juiz que vai trabalhar no inquérito policial e depois que esse juiz ele vai trabalhar no inquérito policial, ele sai de jogo e entra o juiz da causa que vai trabalhar especificamente na ação penal. Antes, no inquérito penal, nós não temos contraditório. Nós podemos... Travadinha na fala do advogado Tiago Lenoir. Vamos ver se voltou agora. Vamos tentar para ver. Deixa eu ver. Deu uma travadinha aqui, doutor. Oi? Deixa eu ver se voltou agora. Voltou? Voltou. Voltou? Então vou continuar aqui. O rito desse processo, ele difere dos outros riscos de crimes comuns e até dos crimes dolosos contra a vida que estão previstos no Código de Processo Penal e crime menor potencial ofensivo previstos na Lei 9.099. Nesses de foro de prerrogativa, nós previstos tanto na Lei 8038 e no próprio Regimento Supremo Tribunal Federal, ao qual o mesmo ministro que vai trabalhar no inquérito policial, que não tem contraditório, mas sim ampla defesa, ele vai trabalhar também a partir dessa denúncia, que é no processo penal propriamente dito,
e ele também vai julgar. E isso pode soar estranho? Pode, mas é assim que funciona. Talvez não seja o momento oportuno para discutir isso. Eu acho que é algo que tem que ser repensado pelo Congresso Nacional. Sim, desde 1990 que isso acontece. Só que só depois que dói no seu calo que você chama a atenção. Por que o próprio Jair Messias Bolsonaro, quando ele era presidente da República, não propôs um projeto de lei ao Congresso Nacional, ou alguém da sua base, para alterar os trâmites processuais do processo penal dentro do regimento interno? Só fala ali, só picotou no final. Se isso não acontecer, tá picotando muito pra gente aqui, tá picotando muito, mas deu para entender, foi até o finalzinho ali quase da sua frase. Agora, eu gostaria de perguntar para o senhor Carlos Barbosa também, para a gente finalizar aqui, como é que o senhor viu todo esse processo, agora como é que o senhor está enxergando esse processo? Muito se fala em tentativa de golpe, foi um argumento muito utilizado, foi tentativa, muitos juristas também dizem que em alguns momentos, olha, não se pune golpe, se pune a tentativa de golpe, porque se houver golpe, não vai haver quem punir, vai ser punido ali. Quer dizer, o que se pune é a tentativa de golpe, né? Para a gente encaminhar para o finalzinho aqui, doutor Carlos. Justamente, aproveitando a fala do Dr. Tiago aí, realmente esse ponto é um ponto muito específico. Primeiro, que essa ação é uma ação muito singular. Singular pelos fatos, singular pelos envolvidos. Então, é uma ação muito singular, diferente das outras ações penais que têm a tramitação aí nos tribunais, na justiça criminal. Em relação à questão do golpe, se o golpe ele precisa ser consumado para haver punição, é justamente por essa lógica, porque se houver um golpe de Estado, todas as instituições elas caem junto com a democracia. Nós estamos aqui, por exemplo, falando a respeito de uma ação penal, porque existe uma garantia constitucional da liberdade de expressão, liberdade de imprensa, que está atrelada à democracia, que nos permite fazer toda essa colocação aqui. Se tem um golpe de Estado, se toda essa estrutura de Estado cai por terra e se instala no Brasil o autoritarismo, provavelmente não, com certeza nós não teríamos esse espaço e nós não teríamos um judiciário independente capaz de julgar todos aqueles envolvidos. Então existe realmente esse elemento que eu também adiro a essa linha doutrinária, jurídica, no sentido de que o que se pune é a tentativa de golpe. Né? A tentativa de golpe por si só é tão grave quanto qualquer tipo de atentado à estrutura de Estado, à estrutura da democracia. Então eu sigo essa linha desses juristas também e eu acho que esse processo está sendo conduzido por essa vertente. Você não pode criar qualquer tipo de movimento que atente à estrutura da Constituição, à estrutura do Estado. Você cria ali um cenário de incerteza. Incerteza essa que é levada, inclusive, para além dos limites do Estado brasileiro, gera uma comoção internacional e mostra para a comunidade internacional que o Estado brasileiro está passando por uma crise e muitos outros países, outras nações, aproveitando dessa situação, tenta fragilizar ainda mais as instituições brasileiras por meio de ações estrangeiras, punições a determinados agentes, punição a determinada categoria de elementos sociais, como a economia. Então, isso daí é muito ruim. Então, esse movimento, por si só, é tão gravoso quanto qualquer tipo de ato contrário à estrutura do Estado. Eu até falo aqui, eu sou professor de Direito Público, eu trabalho a questão dos elementos constitucionais, né? Hoje existe um movimento aí lá no Congresso Nacional, e imagino que o jornal vem acompanhando também, na questão da aprovação da anistia. Né? Então, a partir do momento que o processo judicial, o processo penal, a ação penal foi avançando para o seu final, cresceu no Congresso Nacional um movimento em prol da anistia, liderado por alguns agentes políticos. Isso mostra, né,
como a democracia ela precisa se cercar de uma forma para que o Estado não caia em situação que coloque em risco as liberdades públicas. Até entendo isso daí, talvez seja pauta para uma outra conversa, até entendo que esse movimento que vem acontecendo no Congresso Nacional em prol da anistia, né, para anistiar essas pessoas que estão sendo julgadas lá pelo Supremo Tribunal Federal, é um movimento inconstitucional. Né? O resultado disso vai ser levado ao Supremo Tribunal Federal, que provavelmente vai declarar a anistia, caso ela venha a ser aprovada, né, inconstitucional. Mas eu só estou trazendo essa questão da anistia para ilustrar esse processo penal, essa ação penal, para mostrar que a democracia hoje em dia, diante desse cenário que hoje a gente pode observar tanto internamente quanto internamente, a democracia vem sendo atacada. Ela vem sendo atacada de todas as formas. Né? Discussões a respeito da legitimidade do voto impresso ou do voto eletrônico, né? Essas retóricas que vêm mostrar que talvez alguns equipamentos protegidos pela democracia são equipamentos públicos ilegítimos e que geram insegurança, incerteza. Isso tudo, todas essas discussões servem para fragilizar o Estado democrático de direito. É um tanto quanto contraditório, inclusive, usar elementos falsos, fake news, informações equivocadas em relação a esses equipamentos para comover uma sociedade contra o Estado de Direito. Isso é muito perigoso. Isso aconteceu em outros movimentos ditatoriais que aconteceram pelo mundo afora. O nazismo, ele foi, por exemplo, empregado, e claro, não estou fazendo qualquer tipo de comparação entre o cenário que hoje está sendo julgado pela ação penal, né, com esse movimento que foi um movimento terrível que aconteceu na Alemanha, mas só mostrando que qualquer tipo de movimento contra o Estado de Direito, o Estado democrático, tem o apoio populacional. Então, isso tudo que a gente vem conversando aqui, né, e o professor Tiago apresentou de uma maneira brilhante toda a teoria do crime, toda a questão da ciência, né, jurídica penal, né, e eu achei muito boa a colocação, né, lembrei de alguns pontos que eu trabalhei lá na época da faculdade, foi muito interessante a colocação do professor, mas atrelada ao direito constitucional, esse movimento contra o Estado de Direito, o Estado democrático de direito, é algo que precisa ser combatido. Essa ação penal, ela está sendo desenvolvida para analisar as acusações apresentadas pela Procuradoria-Geral da República e que justamente foi elencando ali alguns pontos que foram desenvolvidos, pelo menos em tese, de acordo com o que foi colocado pela Procuradoria-Geral, que vem fulminando pelo fim da democracia. Então, isso tudo que a gente está discutindo aqui nessa ação penal é só para ressaltar que o que está sendo avaliado aqui é o ataque ao Estado de Direito, é o ataque ao Estado democrático de direito. Então, por isso tudo, eu acho que o processo está sendo muito bem conduzido pelo Supremo Tribunal Federal e, como eu disse, o dia de hoje não muda a rota desse processo. Em Direito Público, Carlos Barbosa, muito obrigado pela participação com a gente aqui. Obrigado também ao Tiago Lenoir, advogado criminalista, por nos ajudar a trazer um panorama aqui sobre o que aconteceu. Agradeço muito a presença de vocês. Contamos com vocês em outros momentos também para a gente poder conversar mais sobre o assunto e sobre outros assuntos também. Muito boa tarde para os dois. Muito obrigado. Uma boa tarde.